Bom dia. Vamos esperar um pouquinho a internet estabelecer aqui. Bom dia, mãe. Mais um dia, muito frio. Meu Deus, que frio é esse? Esse frio não dá vontade nem de levantar da cama. Mas a gente tem que levantar e fazer o que tem que ser feito, independente do frio ou não, né? E hoje a palavra que eu quero deixar aqui para nós no Café com Cristo, acabei entrando atrasado um pouquinho, porque a gente acaba se entretendo com a leitura aqui e vai pensando, imaginando como foi, né, essa passagem que nós vamos ler. E aí a minha mente fica viajando naquela passagem e acabei entrando um pouquinho atrasado. Mas hoje nós vamos ler o livro de Lucas, né, Lucas 4. Peraí, deixa eu só tirar meu gato daqui. Ele tá apagando a minha luz aqui, isso. Nós vamos ler Lucas 4, a partir do versículo 14. É uma passagem bem conhecida, é uma pregação de Jesus na sua cidade natal. Vamos ver o que a gente vai aprender hoje. Eu vou começar a ler porque ela é uma passagem que tem alguns versículos, tem um pouco de versículo. Bastante, né, aliás. E aí eu já vou começar a ler para depois a gente entender o que Deus quer nos ensinar nessa manhã, né? Nessa manhã de quarta-feira bem fria aqui em Bragança Paulista. No título da minha mensagem, então, em Lucas 4,14, é a pregação em Nazaré. Então, pelo poder do Espírito Santo, bom dia, Má. Pelo poder do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia. E a sua fama correu por todas as terras ao derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me veio ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração das vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, tornou-se a dar ao ministro. Assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitados nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis esse provérbio: médico, cura a ti mesmo. Fazes também aqui, na tua pátria, tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum? E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiram em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Sarepta, de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade dele estava edificada, para que dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Até aqui. Tá? Então, eu li, para você que chegou agora, eu li Lucas 4, do versículo 14 ao 30. Pregação em Nazaré. Esse é um breve relato, né? Eu acho que foi a única vez que Jesus tenta fazer algo na cidade natal dele. Então, é um breve relato, é um breve acontecimento de quando Jesus, ele retorna, né? Então, Jesus está lá no deserto durante 40 dias, só para você entender como que acontece esse fato. Jesus está lá no deserto 40 dias, ele resiste ao mal nesses 40 dias, e logo que ele volta,
ele volta para sua cidade natal. E ele entra como se fosse na igreja, né? A sinagoga era a igreja da época. Ele entra na igreja e lhe é dado uma oportunidade nesse momento. E nesse momento ele é dado para ele, é entregue para ele o livro de Isaías, onde ele fala do Salvador, onde ele mesmo está se revelando, né? Então nessa passagem de Isaías que Jesus lê, ele mesmo já se apresenta na sinagoga como o Salvador, como o Messias que veio, né, para nós. E todos ali ficam maravilhados com essa pregação de Jesus, né? Só que Jesus vem e Jesus conhece o coração das pessoas. A boca pode falar o que quer, é o que eu sempre falo, o seu exterior, ele pode ser santificado. Seu exterior pode ser religioso, mas Deus nos conhece por dentro. É muito fácil, né, a gente santificar o nosso corpo. É muito fácil mostrar para as pessoas que nós somos religiosos, ou que nós somos espiritualistas, ou que nós acreditamos muito em Deus, ou que nós temos uma fé muito grande. Mas Deus, ele nos honra por aquilo que nós somos no íntimo, no profundo, onde ninguém tem poder de ver, a não ser Ele. E Jesus ali, nessa pregação onde é dada a oportunidade, as pessoas começam a se maravilhar. E surge a questão, né? Mesmo maravilhados, ainda assim havia um questionamento assim, mas não é esse o filho de José? Esse foi um fator determinante nessa passagem. Não é este o filho de José? Quer dizer, não é esse que nós levávamos para arrumar as cadeiras? Não é esse que fazia a mesa? Não é esse que consertava o que se quebrava? Não é esse que é carpinteiro? Não é esse que é o filho da Maria? Não é esse que é irmão de fulano de tal? Naquele momento, Jesus disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter feito em Cafarnaum. E ele disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Então o que ele vai ensinar aqui para eles depois? Ele vai pegar sobre a viúva de Sarepta. Ele quis dizer assim, tinha muitas viúvas passando fome naquela época, porque só de Sarepta foi curada. Tinha muitos leprosos para serem curados, porque só Naamã. Ai, gente, eu tô com a rinite atacada, perdão. Ele quis dizer que havia muitas situações iguais, porque poucos foram curados. E aqui ele ainda fala, por que entre muitos leprosos em Israel, porque só o profeta Eliseu só foi purificado através do profeta Eliseu, porque só foi purificado Naamã, o sírio. E aquilo, quando ele fala isso, que o profeta não tem honra na sua casa, é porque ele percebe a incredulidade daquele povo. Eles até se maravilharam com a palavra, mas quando eles colocam assim, mas não é este o filho de José? Ali nasce, né, há dentro do coração daqueles que o ouve ali naquele momento uma incredulidade. Peraí, quem é esse que está falando que pode curar, que pode fazer, que veio para nos libertar, que veio curar os cegos, que foi o que ele leu, que veio dar liberdade aos cativos, que veio curar o contrito de coração, que veio para evangelizar? Quem é esse? Não é o filho de José? Imagina! Ele está falando que ele é o Salvador, é ele que é o Messias. E aí ele dá esses exemplos. E isso enche o coração dessas pessoas de ira. Por quê? Porque ele fala, tem tantas pessoas passando fome, por que só a viúva de Sarepta foi salva da fome naquela época, onde 3 anos e 6 meses houve um período de fome, de escassez total de alimentos lá? Porque só uma foi... Por que só Naamã foi curado entre tantos leprosos que havia? E Naamã não era judeu, Naamã era sírio. Então aqui ele veio contestar, ele vem falar da religiosidade daquele povo. Ele vem falar da religiosidade daqueles que não creram nele. Que a religiosidade, aqui nós tiramos grandes lições desse texto, porque que religiosidade não salva ninguém. Religiosidade, eles estavam diante do Messias, eles estavam diante do verdadeiro Salvador, e eles não creram o suficiente.
Havia uma incredulidade neles mesmo diante disso. Então, às vezes, ali só existiam homens religiosos. Ei, a gente está falando de um povo que estava dentro da igreja. A gente não está falando de uma multidão que estava fora da sinagoga. Nós estamos falando de um povo que era religioso, que tinha hábitos, costumes de estar na sinagoga. Aqui nós vamos entender, primeira lição que nós tiramos disso é que a incredulidade está dentro da igreja. E o que faz a incredulidade, a maior incredulidade acontecer aqui é dentro do próprio templo. Quer dizer, então Jesus entra para pregar na sua cidade natal. Ele recebe essa oportunidade, mas há uma religiosidade tão grande que é uma trava nos olhos daquelas pessoas. Eles não conseguiram ver a religiosidade que eles tinham, estavam tão estava encobrindo que ele era o Messias, que ele era o Salvador. E aí, diante dessa religiosidade, gerou uma incredulidade. Mas espera aí, quem é esse daí? Esse aí é aquele lá que a gente levava as cadeiras para consertar? Não é possível que ele está falando que ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, é ele quem veio mudar a nossa história, ele quem veio nos dar o plano da redenção. Claro que não, imagina. E aí Jesus ainda confronta eles. Espera aí, é verdade, nem todos vão ser curados. É verdade, nem todos os cegos eu vou poder curar, nem todos os leprosos eu vou poder curar. Né? Então confronta, aí Jesus vem e ainda confronta eles com a própria incredulidade. Quer dizer, a incredulidade dentro da igreja, que é a sinagoga, a incredulidade no meio dos religiosos que se diziam, os religiosos, muito fácil. É o que eu falo, é muito fácil eu me santificar e mostrar para todo mundo que eu sou espiritual, que eu sou religiosa, que eu sou maravilhosa, que eu sou uma santa, do lado de fora. Mas Jesus vem e confronta eles do lado de dentro, do que está se passando aqui dentro. Jesus sabia que eles não acreditavam nele o suficiente para que ele fizesse milagres. Poxa, Jesus fez milagre em Cafarnaum, Jesus fez milagre em Betânia, Jesus fez milagre em Jerusalém, e chega em Nazaré, Jesus não consegue. No entanto, o coração daquelas pessoas, os religiosos que estavam dentro das sinagogas, eles se enchem de fúria e eles começam a levar Jesus para o alto do cume, né? No pico do cume, no pico do monte. Na verdade, aquela igreja estava sendo, aquela sinagoga, aquela cidade foi edificada no monte. E aí eles começam a levar Jesus para o alto, né? Para quê? Para jogarem Jesus de lá, para matarem Jesus. Eles acharam um absurdo aquilo que Jesus falava. E aí eles queriam matar Jesus, mas ali entre eles mesmos começaram uma discussão e Jesus saiu de fininho e foi embora. O que eu e você aprende? Que dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, a primeira coisa, que dentro da igreja vai haver muita incredulidade. Por isso que você vai ver irmãos chegando hoje na igreja recebendo grandes vitórias, grandes milagres, e pessoas que estão ali há 30 anos esquentando o banco da igreja, não vai ver milagre nenhum, vai bater palma para quem está chegando agora. Porque a religiosidade, ela cria uma crosta de incredulidade na gente. Ela nos leva para um lugar de incredulidade, porque é tanto tempo naquela prática que a gente perde experiências extraordinárias com Deus, por conta de costumes, por conta de doutrina, por conta disso, por conta daquilo, e isso vai fazendo com que nós nos afastemos do Salvador, nós nos afastemos de Deus, nós nos afastemos de Jesus. A nossa religiosidade é que ele trabalha 2 pontos nessa passagem: religiosidade e incredulidade. E incredulidade no meio do povo de Deus, porque quando ele aponta na mão o sírio, Jesus veio para estrangeiros, não, Jesus veio para o povo dele, Jesus veio para os judeus. Mas os judeus não o receberam. Jesus foi pregar na sinagoga, Jesus não foi pregar para estrangeiro, Jesus não foi pregar para gentil, Jesus foi pregar para um povo que se dizia ser o povo de Deus. Olha como é profunda essa passagem. Jesus vai pregar para aqueles que se diziam ser o povo de Deus, mas eles não o recebem. Quem recebe Jesus é os gentios, são os estrangeiros, são aqueles que menos esperava, que as pessoas menos religiosas que existiam na época, que adoravam outros deuses até.
Tá fazendo sentido para você? Que deixa eu te falar, não é a tua religião que vai te salvar, não. Não é a placa da tua igreja, não. Não é o lugar que você frequenta. Aqui tá falando de uma morte espiritual dentro da igreja. Uma morte espiritual onde as pessoas poderiam ser curadas, onde elas poderiam ter grandes experiências com o mestre e elas rejeitam o mestre por conta da incredulidade. Então, olha que grave que é a incredulidade. Mesmo Jesus sendo Jesus, Filho de Deus, ele não se movimenta, ele não consegue fazer um milagre por conta dessa incredulidade, que está dentro da igreja. Então, hoje, Jesus está nos ensinando, o Espírito Santo está nos levando para um lugar, trazendo luz para nós, que não é a nossa religião que vai nos salvar. Que não é só estar dentro de uma igreja que vai te curar. Que não se trata de uma placa, mas se trata do que está passando aqui dentro e aqui, ó. Se mesmo dentro da igreja, tendo toda essa incredulidade, eu fico pensando, ontem eu ouvi uma pregação e achei tão interessante, eu quero dividir aqui com vocês. E o pastor falando tudo, ele falou, olha, lá no céu vai haver 3 surpresas. Vocês terão 3 surpresas. E aí ele fala, a primeira é, opa, eu tô aqui, cheguei. Opa, cheguei, tô na área. A segunda surpresa é, você por aqui? Meu Deus, não acredito que você tá aqui. E a terceira, nossa, mas cadê o fulano de tal? Cadê aquele que falou que ia estar no céu? Cadê aquele que pregava? Eu achei tão interessante, porque é realmente isso. De repente você está tão preso às suas tradições religiosas e não é isso que vai te salvar. Não é isso que vai te salvar. O que vai te salvar é você crer que Jesus é Filho de Deus e que Ele pode mudar a tua história hoje, agora. É a tua fé. Então o que Jesus vem nos ensinar com essa passagem? Ei, sai de dentro do templo, da sua religiosidade, sai de dentro dessa religiosidade, porque essa religiosidade está te matando. Essa religiosidade está trazendo incredulidade para você. Não é sobre o costume do mundo, não é sobre usar uma saia, um terno, não é sobre, não pinto o cabelo, não é sobre o mundo exterior, mas é o teu mundo interior que Jesus conhece. Não é o que você vai fazer dentro da tua igreja. Nossa, eu limpo a igreja, eu ajudo o padre, eu sou a líder da minha igreja. Não, não é sobre essas coisas, isso não salva ninguém. No entanto, tem um monte de gente achando que vai ser salva e na verdade vai ser exatamente essas 3 surpresas que ele vai ter. Quando não, Jesus vai falar, nossa, ó, eu te amei de todo o meu coração, mas teu lugar não é aqui, eu não te conheço. Imagina, você passar uma vida inteira achando que você está salvo e chegar num grande dia lá, porque eu quero chegar num grande dia e Jesus fala, Muriel, eu não vi a hora de te encontrar. Eu vivo sempre pensando assim, eu quero chegar naquele dia quando eu morrer. E, gente, a morte, ela tá do nosso lado o tempo todo. A morte caminha com a vida ali. E você tem que aprender a viver uma vida com Deus no profundo, no íntimo, sem religiosidade, sem placa de igreja, sem tradição, sem costume, sem doutrina. Medita só em quem foi Jesus. Ele é a tua base, Ele é teu mestre, Ele é teu guia. Leia só o que Jesus fez. Tem Bíblias que as falas de Jesus, elas estão em vermelho. E eu sempre falo, se você ler só o que Jesus falou, só o que Jesus saiu da boca dele, você vai entender os princípios de Deus. E aí é muito mais fácil a gente seguir. Ei, só segue Jesus. Segue os comportamentos que ele tinha, segue a maneira que ele falava, segue a maneira que ele pensava, que com certeza aquele vai ter festa no céu quando você chegar. Vai haver festa no céu. Então aqui Jesus vem nos ensinar que a gente precisa nos livrar dessas tradições religiosas, nos livrar dessa religiosidade, porque essa religiosidade não salva ninguém. Essa religiosidade está trazendo incredulidade para a tua vida. E Jesus vem falar de um povo que está dentro da igreja. É o povo que está dentro da igreja que está incrédulo, porque os de fora, os gentios, aqueles que necessitam, eles ficam desesperados atrás de um milagre.
Se eu descer aqui na pracinha do Lava Pés e falar de Jesus para os moradores de rua ali, os, né, que estão em situação de morador de rua, eles vão entender e vão crer na palavra que eu falar. Mas às vezes eu vou chegar numa igreja, pregar, ministrar uma palavra onde as pessoas vão falar, mas essa daí, nossa, mas essa daí faz crossfit. Ela não é de Deus, não, ela não sabe, ela não é pastora, ela não é teóloga. Ela não é teóloga, entendeu? Então, não, essa daí não tá falando a verdade. E você entende como as pessoas pensam? Então não seja você o religioso, porque a tua religiosidade, a minha religiosidade não vai nos salvar. O que vai nos salvar é nós crermos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Salvador, que Ele morreu na cruz por nós. Então, se você é esse religioso, se você acreditava aí nas suas doutrinas, nas suas tradições, deixa eu te falar, não é errado, não. Não é errado. Desde que isso não seja maior do que a sua fé em Deus. Desde que isso não seja maior do que crer em Jesus Cristo. Você pode ter suas tradições religiosas, mas elas não podem gerar para você incredulidade. Amém? Eu quero orar por você nessa manhã. Abençoada, muito friozinho, né? Mas abençoada, ainda assim é uma oportunidade de vida. Há pouco eu falava aqui com o Daniel, a gente comprava bastante perfume da Boticário com uma moça aqui de Bragança. E aí ele falou agora pra mim, Muri, você ficou sabendo que a Lu morreu? Eu fiquei passada. Isso até me chocou. Eu falei, nossa, ela é tão jovem, ela morreu num acidente de moto aqui na Fernão Dias. E eu fiquei muito triste com isso, porque eu falei com a moça, né, um pouco de tempo atrás, e você entende que a gente está à beira, assim como a gente está respirando, a gente pode não estar mais respirando. A linha entre a vida e a morte é muito próxima, ela é muito próxima, ela anda ali lado a lado, vida e morte anda lado a lado. Então aproveita a tua quarta-feira, não se apegue a pequenas coisas. Né? Não fica pegadinha em detalhes, sabe? Em coisinha que... Quando você for se apegar em uma coisinha... Ai, meu Deus, será que essa casa tá tão suja hoje e tal? Você limpar a sua casa, essa sujeira da tua casa daqui a um ano, o que isso teve de impacto na tua vida? Uma toalha molhada em cima da cama, um chinelo esparramado, uma folha da árvore que sujou a tua casa. O que isso muda na tua vida daqui a um ano? Não muda nada. Lembre-se, a vida e a morte, ela anda lado a lado e você precisa estar atento, entender e fazer valer a pena essa vida. Faça valer a pena. Deus te deu 2 orelhas, te deu 2 olhos, te deu 2 pernas, te deu 2 braços, mas Ele só nos dá uma única vida. E quando chegar aquele grande dia que você fechar os teus olhos aqui na terra, entenda, o céu é real. O céu existe. Ele existe. Esse lugar existe, ele é real. Ele é real. E quando chegar nesse dia, Deus vai perguntar para você, Jesus vai perguntar para você o que você fez com a tua vida. Jesus não vai perguntar para você o que você fez com a vida do teu filho, o que você fez com a vida do teu marido, o que você fez com a vida da tua esposa. Jesus não vai cobrar isso de você. Jesus vai perguntar o que você fez, ô dona Muriele. Vamos lá, vou abrir aqui o seu livro. Vamos ver quais são as obras da Muriele. Não é o que a Muriele fez para os filhos, não é o que a Muriele fez para a família, não é o que a Muriele fez para os vizinhos. Isso aí tá em secundário, viu? Isso aí é secundário para Jesus. Muriele, mas eu quero saber como que você gastou a sua vida. De que maneira você usufruiu esse bem maior que foi a sua vida lá na terra. O que você fez? Então, se atente hoje. Que a vida e a morte, elas andam juntinhas. E que você não tem poder de salvar ninguém. Nem Jesus. Ele tentou salvar todo mundo, mas nem todos creram. Nem todos creram que ele veio para salvar. Então, nem Jesus. Olha a incredulidade que ela faz. Ela neutraliza o poder de Deus na vida dos incrédulos. A incredulidade neutraliza milagres. Jesus não pode fazer nada com o incrédulo. Que não seja você esse incrédulo. Ou se você reconhece, não, Muriel, eu sou meio incrédulo, não é tudo, eu não acredito assim, tanto assim. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar para que você venha tirar essa trave dos teus olhos, porque talvez essa religião esteja abafando a tua visão aí, você não está tendo uma visão mais profunda de Jesus. Você não está conseguindo ver Jesus na tua frente.
por conta da tua religiosidade. Quero orar por você nessa manhã. Senhor Jesus, nós entramos agora, Pai, na tua santa presença e te agradecemos por essa rica oportunidade. Pai, obrigada por nos ensinar, obrigada por nos exaltar, nos exortar nessa manhã de quarta-feira. Obrigada por nos ensinar, Senhor, que a nossa religiosidade não vai nos salvar. Pai, desperta teu povo que ouve essa palavra, Senhor, abençoada. Desperta teu povo que se há no meio de nós religiosos, que essa religiosidade venha cair por terra agora, mas que eles venham ter um relacionamento profundo de intimidade com o Senhor, que eles venham ter experiências extraordinárias com o Senhor, Pai. Tira toda a incredulidade do meio do teu povo, Pai. Essa pregação veio para falar que a religiosidade está dentro da igreja e com ela gerando bastante incredulidade, Pai. Num povo que pensa que está salvo, Senhor. Então desperta nesse povo uma fé inteligente, Pai. Uma fé, Senhor, que está olhando para Ti. Não olha nem para a direita nem para a esquerda, mas olha para o Senhor que é o alvo, Senhor. Desperta nesses corações nessa manhã, Senhor Jesus, uma fé genuína, Senhor. Uma fé inteligente, Pai, que faz com que ela venha, Senhor Jesus, ultrapassar, Senhor, os desafios, os problemas do dia a dia, que faz com que ela venha, Senhor Jesus, glorificar o teu nome aqui na terra através da vida dela. Assim é o desejo do meu coração para as nossas vidas. Eu crendo nisso, no nome do Senhor Jesus, digo amém, e você, quem crê, diga amém. Irmãos, não é de muito orar, sabe? Oração sem ação não significa nada. Às vezes as pessoas ficam 1 hora aqui, 2 horas orando. Eu entendo, cada um tem o seu costume, mas chega uma hora a gente precisa entender e entender até onde eu estou sendo espiritual e até onde eu estou sendo religiosa. Jesus não te convidou para ser uma religiosa, um religioso. Jesus não te chama para ser um religioso, tá? Jesus te chama para ser um seguidor dele. E o que é o seguidor? Faz tudo o que o mestre faz. Eu e você só temos que tentar ficar o mais próximo do que foi Jesus aqui na terra. Ele é santo. Eu e você não somos santos. Mas a gente tem que ficar mais próximo. Então, se apegue, leia a Bíblia na sua casa, leia naquilo que Jesus fala, nas falas de Jesus. Entenda os comportamentos de Jesus, entenda a maneira que Jesus pensava a respeito das coisas. Entenda como Jesus agia em diversos desafios. Olha o que ele faz. Ele poderia querer provar para aquele povo, eu não sou só o filho de José, não, eu sou o filho de Deus. Ele podia querer provar. Quantas vezes você fica tentando provar que Deus é na tua vida, dentro da tua casa, dentro da tua família? Você não precisa provar nada para ninguém, não. Ei, presta conta da tua vida, toma conta da tua vida, esquece da vida do outro. Toma conta da tua vida, porque é a respeito da tua vida que será cobrado. É sobre tua vida. Se o outro quer mudar, se o outro não quer mudar, se o outro acredita em Jesus, se o outro não acredita, problema deles. E isso não é ser um pensamento egoísta. Sabe por quê? Porque o dia que eles verem Jesus em você, eles vão falar, poxa, Muriel, eu quero isso daí. Onde que é que faz? Como que faz para ter isso aí? Você é tão assim, você é tão assado, como que faz? Aí você vai falar, não, é Deus. Não sou eu, não, é Deus que faz. Você entende o que aonde Jesus está querendo te levar? Para de tentar salvar a tua casa inteira. Só tenta salvar você. Ei, no meio de um monte de viúva, só sobrou a Sarepta. Só ela não passou fome naquele lugar. Durante 3 anos e 6 meses houve uma seca. Só ela que não. Ei, teve 50 mil leprosos, sei lá quantos milhares de leprosos. Só Naamã foi curado, o sírio. Peraí, o que Jesus está querendo falar? Ei, é sobre sua fé que eu vim falar. Eu vim questionar a sua fé, não é a sua religiosidade, não, a tua fé. A tua fé é para você. Vai lá e faz para você, cuida da tua vida. Cuida da tua vida, para de cuidar da vida dos outros, cuida da sua. Às vezes você fica preocupado, perde noite de sono com a vida dos outros. Não faça isso, não. Não faça, porque você não sabe quando vai chegar a tua morte, quando você vai ter que prestar contas da tua vida. Então começa hoje já fazendo diferente, fazendo para você. É pra você, porque se você estiver bem, tua casa tá bem, todo mundo que tá à sua volta tá bem. Mas se você estiver mal, você tem poder de afetar todos também. Então que afete todos de uma maneira positiva, impacta a vida dos outros, não negativamente, mas de uma maneira positiva. Cuide da sua vida. Esse é o recado de Deus para nós, nessa manhã.
Não fique bravo. Não sou eu, é Jesus. Eu também levo umas bronquinhas. Ele é bravo. Ele dá umas bronquinhas na gente. Ei, para de ser religioso. Para de querer só mostrar pros outros que você é religioso. Isso não muda a vida de ninguém. Vamos crer pra valer, né? Então fica essa a palavra aí abençoada, né? Nossa, gratidão, Deus, por essa palavra, porque são essas palavras de Jesus, do Espírito Santo nos exortando, que nos desperta para uma fé inteligente. Porque tem um monte de gente dentro da igreja, essa palavra de gente que está dentro da igreja, essa palavra é para gente que está dentro da igreja. Não é para quem tá fora, não. É para quem tá dentro da igreja. Ei, desperta. Não é a tua igreja, não é a placa, não é nada disso que vai te salvar, não. Tá bom? Então fica essa palavra abençoada. Faça uma extraordinária quarta-feira. Você tem poder de fazer uma extraordinária quarta-feira. Não é qualquer uma, não. Uma grande quarta-feira. Você pode fazer do dia de hoje um grande dia na tua vida. Vai pra cima. Levanta e anda. Tá bom? Um beijo grande. Não quebre essa rotina espiritual. Amanhã eu estarei aqui com você às 6 horas da manhã para mais um Café com Cristo. Um beijo, uma extraordinária quarta-feira. Fiquem todos com Deus. Obrigada a todos vocês que participaram.